Ok, pessoal, eu dei uma enfeitadinha aqui só para ficar um pouquinho mais bonitinho aqui o formulário, né, mais agradável, pelo menos de se olhar, né? Então tá ok. Lembrando que o meu design não é forte, tá? É muito fraco e o objetivo principal realmente é a programação. Bom, pessoal, então vamos começar a fazer esses cálculos. E então, pessoal, eu lembro que quando eu fazia isso daqui, eu vou criar tipo assim, cálculo 1, por exemplo, cálculo 1, tá certo? Vamos criar um cálculo 1 aqui. Vejo que esse cara não tem, então tu pode clicar aqui, ele já vai e cria para ti o cálculo 1, aí tu vai, daí já está pronto aqui o cálculo 1 para você executar, tá ok? Vamos daqui, ó, cálculo 1 já está criado. Bom, pessoal, então, como que eu fazia isso aqui? Bom, eu vou criar aqui uma variável aqui chamada, então, uma variável para receber, então, exatamente o que eu tenho aqui, o valor da parcela, taxa de juros, número de dias em atraso e o valor final, certo? Então, está aqui, ó, valor da parcela, certo? Taxa de juros, dias em atraso. Vejo que já sempre usando já as boas práticas de programação, né, com a primeira letra em minúsculo, né, e o valor final a pagar, certo? Bom, criei aqui as minhas variáveis, vou fazer com que cada uma delas receba então lá do formulário, né, o seu valor da parcela, vai receber já convertendo doble.parseDouble, né, do TF aqui valor da parcela ponto getText. Agora eu vou ter que fazer isso aqui para todos eles. Depois a gente vai estar sempre reaproveitando isso, né? Claro. Então esse cara aqui, vamos agora o dias em atraso vai receber lá do TF dias em atraso e também a taxa de juros, né? A taxa de juros vai receber lá do taxa de juros. Aí, pronto, já peguei todos esses meus valores, agora só falta realmente eu calcular aqui o valor final a pagar. Então, valor final a pagar. Então, pessoal, eu lembro assim como se fosse hoje, gente. Como se fosse hoje que eu sempre pegava, então, para mim calcular o valor a pagar, eu pegava então o valor da parcela, certo? Olha só, eu calculava sempre assim, ó, o valor da parcela, opa, que é o que eu sabia fazer. E foi uma revolução depois que eu consegui descobrir uma outra forma, tá ok? Então eu pegava o valor da parcela, pegava e multiplicava pelo dias em atraso vezes a taxa de juros, que daí daria 10, né? E aí eu mandava dividir por 100, certo? Vamos jogar isso aqui para dentro do TF, não, é label, né? Label valor final, ponto setText, que daí vai dar simplesmente um juro simples, né? Que vai ser o juro simples no caso. E vamos pegar aqui o valor final a pagar. Ok, só vamos converter esse trem aqui. Vou fazer só assim mesmo. Shift F6 aqui. Então, no caso de tu pegar o 100, taxa de juros 2% ao dia, com 5 dias de atraso, tu mandava calcular, daria aqui no caso que o 10 reais, que foi o valor do juro, né? Se fosse aqui 3, se fosse aqui 3, né, daria 15, se fosse 4 dias de atraso, daria 12, né? Mas aí para tu calcular somando o valor da parcela, tu ia ter que vir aqui, fazer o valor da parcela, né, mais, e daí tudo isso daqui. Agora sim, ele ia pegar e calcular, então, aqui 100 reais, taxa de juros 2% ao dia, com 5 dias de atraso, 110 reais. Isso aqui, pessoal, é o juro simples, né? Ou seja, onde não é um juro composto, não há um juro sobre juro. Só que o que eu sabia fazer era só essa fórmula aqui, ó, pessoal. Era só isso que eu sabia fazer, tá? Nada além disso. E eu lembro que o cliente nosso lá, não, eu quero juro sobre juro. Aí ele pegou a calculadora e me mostrou qual seria o valor real,
nesse caso aqui, você calculando juro sobre juro, seria no caso, por exemplo, deixa eu pegar aqui a calculadora. Então seria, por exemplo, R$100. Eu quero, são 2% ao dia durante 5 dias. Então eu fazia o primeiro cálculo vezes 1,02, né, no caso, que daria, então, o primeiro dia daria 102, certo? Ao segundo dia, vezes 1,02, daria, em vez de 104, né, porque se tu pegasse esse cara aqui, ó, o 100 a 2%, com 2 dias, no cálculo meu aqui daria 104, só que num cálculo real, ele daria 104,04, certo? Porque é juros sobre o juro, tá ok? Ou seja, vai ter juros sobre o 102 e não só sobre o 100. Então, agora já foi o 2, né? Vezes 1,02. Terceiro dia, deu 106 com 12. Quarto dia, vezes 1,02, daria 108 com 24. E por último, vezes 1,02, que daria então 110 com 41 aqui, mais ou menos, né? Ou seja, eu perderia 41 centavos neste pequeno exemplo aqui, tá certo? Perderia 41 centavos em parcela de R$100 com essas características aqui de número de dias e de número de atraso. Então, isso aqui não servia de jeito nenhum. Tem que ser juro composto mesmo, tá ok? Então, e eu comecei a quebrar a cabeça como que eu vou fazer para resolver esse dito cujo aqui. Então, agora eu vou aproveitar isso daqui. E vou criar um cálculo 2, então. Esse aqui, então, é o chamado de juro simples, tá ok? Aqui, ó. Juro simples. Ok. Então, agora criamos um cálculo 2 aqui para mostrar para vocês como que eu comecei a fazer para resolver exatamente esse mesmo problema. Então, como é juro sobre o juro, certo? O que que eu comecei a fazer? Eu criei aqui um laço de repetição aqui, for int i igual a 0, certo? É uma forma de tu fazer isso daqui. Peguei e enquanto ele fosse menor do que o número de dias de atraso, ou seja, dias em atraso aqui, dias em atraso. Ele ia criando um looping pelo número de dias de atraso, certo? E aí, o que que eu fazia, pessoal? Eu mandava calcular, certo? Eu mandava fazer um cálculo aqui, certo? Para ele ir acumulando, então, esse cara aqui. Só que eu vou criar aqui esse valor final a pagar, eu vou inicializar ele com 0 aqui, certo? Porque eu preciso ter um valor, então, para ele inicializar. Aí, o que que eu fazia aqui? Eu dava aqui pode ser mais igual aqui, para ficar mais para a gente poder diminuir este nosso código aqui. Então, eu pegava aqui o valor, certo? Vezes a taxa de juros, porque esses dias aqui, então, aí eu já não preciso mais ter, porque eu vou estar fazendo dentro do laço aqui, tá ok? Então, eu pegava o valor da parcela, aqui tem que ser mais igual junto, valor parcela vezes a taxa de juros, dia por 100, ou seja, isso aqui é uma regrinha de 3, tá ok? Pegava, calculava 1 a 1 e ia acumulando, esse mais igual ia acumulando. E no final eu mandava imprimir isso daqui. Vamos testar aqui agora. 100 a 5 dias, a taxa de juros de 2% ao dia, com 5 dias de atraso. Calcular, opa, R$110. Ah, sim, claro, eu não mandei. Aqui eu tenho que mandar chamar o 2 e não o 1, né? Vamos lá, R$100 a 2 dias, 2%, 5 dias, R$10. Deixa eu ver o que eu fiz de errado aqui, cálculo 2. O que pode ser aqui? Ah, claro, na verdade é o valor que eu tenho que ficar atualizando, né? É o valor que eu tenho que ficar atualizando, tá?
É esse valor aqui. Então, na verdade, nesse caso aqui, eu vou tirar esse cara daqui, porque eu preciso ficar atualizando o próprio valor da parcela, tá certo? O valor da parcela, porque ele vai ficar acumulando. Então, tem que ser ele que tem que ficar analisando, né? Claro. 5 dias aqui, cálculo aqui. Ah, agora sim, olha lá. 110 com 41 centavos. Aqui não, eu tenho que aumentar aqui isso aqui. Mas veja que agora sim, chegamos ao mesmo resultado lá da calculadora. Ou seja, pessoal, está funcionando a nossa fórmula aqui de juro sobre juro. Que show de bola é isso aqui, hein, pessoal? Muito legal mesmo isso daqui. Deixa eu só voltar para cá um pouquinho. Agora sim, para a gente poder visualizar todo o cálculo, que vai dar exatamente o mesmo daquele que a gente fez lá na calculadora, lá 110, 400, como é doble, foi até o final. Claro, tu pode usar máscara aqui e formatar para que apareça somente 2 aqui e fique 41 aqui no caso, né? Tá ok? Beleza? Só que, pessoal, existe uma outra fórmula de a gente resolver esse problema aqui sem quebrar a cabeça, porque matemática é matemática e as matemáticas têm fórmulas exatas que resolvem o problema sem que você precise ter que ficar criando laço e coisa e tal. Não, use uma fórmula matemática. E como eu ensinei no curso de Java C2, existe lá o match que tu pode estar utilizando para você resolver esses problemas. Então, a gente vai fazer a mesma coisa que vem, só que sem ter que ficar usando lastro de repetição, simplesmente usando uma fórmula matemática que é a mesma que tu viu lá na época do segundo grau, na época que tu estudava, tá bom? Um abraço, até mais e tchau.